Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O Mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, dos canais no YouTube, Mestre Dinho, Teólogo Mestre Dinho e Deus, Pátria, Família e Liberdade de Expressão. São canais correspondentes aos patriotas da direita e conservador. E o Mestre Dinho, em verdade vos digo que sou gente que gosta de gente do bem, como os patriotas da direita e conservador. Entretanto, aquele que diz que é gente, como os covardes e não inteligentes, como os terroristas, traficantes e comunistas, e todos aqueles que faz parte do sistema político atual, caótico e melancólico, todos esses canalhas, diz que é gente, porém, entretanto, não gosta de gente. E por essa razão, o meu repúdio com esse tipo de gente que não gosta de gente. Quero aproveitar agora, mudando de assunto, aproveitar a oportunidade e citar o nome de um irmão evangélico, garçom Jefferson. Atenção, Jefferson, o melhor garçom da cidade de Guanambi. Encontrei com ele em um aniversário na cidade de Guanambi, Bahia. Cidade essa que o Mestre Dinho nasceu. Atenção, Jefferson! Tenho satisfação de citar seu nome. Quem é o melhor garçom da cidade de Guanambi, Bahia? E esse garçom, ele me reconheceu. Reconheceu melhor. Esse garçom, ele reconheceu o Mestre Dinho no local já citado. Em seguida, atenção, meus amigos e amigas patriotas! Atenção! Atenção! Vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, juiz arbitral, corregedor, interventor, internacional, homem de Deus. Também eu quero aqui dar continuidade e dizer que o juiz Oscar Aníbal Chapan, ele é um grande homem de Deus. E ele que fala a verdade durante esse período que o Brasil está passando e todo o planeta Terra, com esses tipos de gente que são canalhas e que não são gente que gosta de gente. É gente que faz mal. É gente que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus,
se não agrada uma pátria, a família, né? Se não pratica a liberdade de expressão ou que rasga a Constituição Federal de qualquer país. São canalhas, incompetentes. Não tem capacidade de se eleger num voto honesto, num voto limpo, né? Que acontece o seguinte, né? Falar o quê? Falar o quê? Mas é a verdade, é a verdade. Vamos lá, hoje dia 31 de março do ano de 2025, repito, hoje, 31 de março do ano de 2025, a seguir! 31 de março de 2025, horário 10h58. Muito bom dia para quem dormiu. Já temos o posicionamento logístico das retaliações aos inimigos dos 17 países da América do Sul, que são inimigos do governo dos EUAs, ou seja, são inimigos declarados contra a NATO, a OTAN e o Pentágono. Então as retaliações, através destes marginais, que já se descobriu toda a trama, são provas irrefutáveis, estabelece o confisco das reservas financeiras do Brasil em todo o planeta, já que o Moacir, o plágio, o facsímil, o impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele procedeu a roubar o dinheiro dos bancos, o dinheiro do Fundo do Trabalhador, e estabelecer uma agiotagem numa aquisição de um novo banco de Brasília. Ele acabou com todo o sistema bancário brasileiro, está falido. Os que pegaram, funcionários públicos pegaram dinheiro consignado, não vão ser cobrados pelos bancos, porque os bancos, eles saíram fora deste default financeiro mundial, porque eles vão ser alcançados pelo crime de anatocismo, juros sobre juros. Então, os assessores tributaristas financeiros do Brasil são marginais, são agiotas, filhos da puta. Então você, Febraban da puta que te pariu, você, sindicato dos bancários, que trabalha para o narcotráfico, vocês todos estão fadados ao confisco mundial. Ou seja, por ter operado no Brasil e ter estabelecido crime de anatocismo, juros sobre juros, o capital de vocês, em qualquer lugar do planeta, está confiscado, acautelado pela lei Magnitsky do russo falecido, em que ele está confiscando dinheiro de todas as unidades de corretoras, bancos de fintechs, 600 plataformas de janelinha da internet, que são bancos, que eles todos trabalham na agiotagem. Então, se você pegou dinheiro de unidades de bancos no Brasil e você é vítima de agiotagem, não pode lhe cobrar absolutamente nada. Então, estão todos os bancos, os 227 bancos do narcotráfico que operam com 4 bancos regionais, fazendo
como se diz, sendo atravessadores de empréstimos, ou seja, tem 227 bancos que você não tem acesso. Só quem tem acesso são 4 bancos regionais, que eles fazem a cobrança de juros, ou seja, os 227 bancos lá fora te cobram juros. Cobra esses juros as unidades de 4 bancos. E esses 4 bancos estabelecem qual vai ser os juros a serem cobrados no mercado. Então tudo isto foi já com provas irrefutáveis decidido que o dinheiro acautelado nos Estados Unidos do Banco Central e todas as unidades monetárias está confiscado, está guardado, não pode operacionalizar. Então, esta cleptocracia do GovBR, que não está querendo fazer recall, já sentença específica contra o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles, o Brasil está interdito pelo Tribunal Penal Internacional. Por quem vos fala? O senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. Você que pegou dinheiro emprestado nos bancos não será cobrado. Todas as suas dívidas caíram. Não tem cobrança. Acabou tudo. Porque eles praticaram o crime de anatocismo. Juros sobre juros. Agiotagem. Rasgaram a Constituição. Foram juros além do estabelecido pela Carta da República Federativa do Brasil, mancomunados com desembargadores que trabalham para o Supremo Tribunal Federal, Pleno da Corte, e que eles cobram até dívidas de cassinos. Quando você vai jogar no cassino em Las Vegas, em qualquer lugar do país, e você não paga, você é ajuizado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que faz as cobranças. Tudo isto com provas irrefutáveis, o crime de anatocismo, prática de agiotagem, crime tributário, e que caracteriza um crime tributário, porque não tem tributarista no Supremo Tribunal Federal. Mataram todos, todos foram assassinados. Então agora entra a intervenção dos EUAS, onde eles vão administrar no consulado americano. Eles vão estabelecer o QG de combate a 17 países do narcotráfico no Brasil, em Brasília, na unidade do consulado americano. A 4ª Frota, a NATO, a OTAN e o Pentágono já estão tomando as posições estratégicas. Maiores informações entraremos em contato. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, Mercado Pago, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510-466-447-34, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem e gratidão. Todos que nos ajudam. Estamos numa batalha que vocês que acompanham, e eu tenho vocês todos na minha oração, povo que amo. Amo todos vocês. Por favor, viralizem isto e vejam as matérias que foram enviadas para o YouTube, corroborando com todas as informações aos agentes generais em campo na captura da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla
e aos terroristas. Por favor, viralize isto o máximo possível. Não tem volta, Khamenei será destruído, exterminado. Certamente que vai haver uma grande implosão, porque construíram túneis. Foi a própria Odebrecht que construiu os túneis, tanto em Gaza quanto no Irã. E todos já conhecidos, as plantas dos túneis. Então serão exterminados, abatidos de imediato, também no Líbano. Ou seja, acabou o Hamas, o Hezbollah e a puta que os pariu. Entenderam? Estou sendo claro? Acabou para vocês. Por favor, viralize isto o máximo possível. Hoje, 31 de março, 11 horas, 8 minutos de 2025. Estamos en directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para informarse esta mañana de lunes. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Francia, Marine Le Pen es condenada a 5 años de inhabilitación y a 4 años de prisión. La justicia declaró culpable a la líder de extrema derecha por malversación de fondos europeos para financiar su partido Agrupación Nacional. Avanzan las labores de rescate en Myanmar, donde el terremoto del pasado viernes mató a más de 2.000 personas. China, Tailandia, India y Rusia han mandado equipos y material de apoyo al país que lleva 4 años en guerra civil. Y el Kremlin asegura que trabaja con Estados Unidos para reparar la relación dañada durante la administración Biden. Sin embargo, las declaraciones de Moscú responden a las palabras de Donald Trump, que se declaró indignado porque Putin no pone fin a la guerra en Ucrania y amenaza con nuevos aranceles al petróleo ruso. Iniciamos con la noticia del día. En Francia, Marine Le Pen ha sido condenada a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación con efecto inmediato por malversación de fondos europeos para financiar su partido de extrema derecha Agrupación Nacional, la primera fuerza en el país. Por lo que, entre otras cuestiones, se impone la duda sobre quién sería su reemplazo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Esto teniendo en cuenta que la líder de extrema derecha fue la contrincante de Emmanuel Macron, tanto en la segunda vuelta de 2017 como en la de 2022. Marine Le Pen salió del Tribunal de París sin decir una palabra. No esperó el final de la sentencia. Parecía que había oído todo lo que tenía que oír. Se le prohibió presentarse a cargos públicos. El juez declaró que será por un periodo de 5 años con efecto inmediato. La líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional fue declarada culpable el lunes de cargos de malversación de fondos. El juez concluyó que entre 2004 y 2016, Le Pen estuvo en el centro de un sistema que desvió unos 2,9 millones de euros del Parlamento Europeo para pagar a personal en Francia y, en última instancia, reducir los gastos de su partido. 8 antiguos o actuales miembros de su partido y 12 ayudantes parlamentarios también fueron declarados culpables. El tribunal francés condenó a Le Pen a una multa de 100.000 euros y a una pena de cárcel de 4 años con 2 de suspensión, que deberá cumplir con un brazalete electrónico. Pero el mayor castigo es la prohibición de presentarse a las elecciones durante 5 años. El tribunal tuvo en cuenta, además del riesgo de reincidencia, la grave perturbación del orden público si una persona ya condenada fuera candidata a las elecciones presidenciales. La sentencia pone un clavo en el ataúd de sus ambiciones presidenciales y la deja fuera de la carrera del 2027. Jordan Bardella, protegido y sucesor natural de Marine Le Pen, criticó inmediatamente la decisión en las redes sociales. Hoy no es solo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada. Le Pen ha calificado previamente la investigación de Casa de Brujas, afirmando que negaría a los 11 millones de simpatizantes del partido Agrupación Nacional la posibilidad de votar a su candidata favorita. Y sin embargo, ya hemos conocido que la líder de extrema derecha francesa, Marine Le Pen, no abandona sus aspiraciones presidenciales para 2027 y recurrirá a la sentencia emitida por el Tribunal de París. Así lo anunció uno de sus abogados. Escuchemos.
Vamos a apelar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que estoy bastante, permítame decirlo fuerte y solemnemente, bastante consternado al ver que una de las razones por la que el tribunal justificó la ejecución inmediata de la sentencia fue el ejercicio por parte de la señora Le Pen de su derecho a la defensa. Hay una forma de criminalización de la defensa que para mí personalmente me parece extremadamente escandalosa. Bien, y a esta hora la formación Agrupación Nacional está reunida para ver cómo aborda esta crisis y qué narrativa adopta, ¿no?, ante la inhabilitación de su aspirante a la presidencia y de la favorita de los franceses, según las recientes encuestas. Mientras tanto, la izquierda de Francia insumisa como la extrema derecha de Reconquista han reaccionado a la condena de Marine Le Pen. Me asocio plenamente a la declaración de la coordinación del movimiento insumiso y añado, la decisión de destituir a un cargo electo debería corresponder al pueblo. Para eso serviría el referéndum revocatorio en una sexta república democrática. No corresponde a los jueces decidir por quién debe votar el pueblo. Independientemente de nuestros desacuerdos, Marine Le Pen tiene la legitimidad para presentarse en las urnas. Lamento que los políticos hayan otorgado a la justicia este poder desmesurado. Será necesario cambiarlo todo. Por otro lado, ya algunos de los socios internacionales de Marine Le Pen han rechazado la condena de su aliada ideológica. Veamos. De hecho, cada vez más capitales europeas siguen el camino de alejarse de las normas democráticas. Desde luego, no queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de Francia, nunca lo hemos hecho, pero en general todas nuestras observaciones sobre las capitales europeas dicen que allí no se escatiman en absoluto a la hora de alejarse de la democracia durante el proceso político. Yo soy Marine. Miramos la situación en Myanmar porque después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudiera el viernes el centro del país, los equipos de rescate intensifican a esta hora sus esfuerzos para encontrar supervivientes bajo los escombros, esto pese al riesgo de réplicas. El gobierno de la Junta Militar indica que unas 2.000 personas han fallecido, según las cifras que se conocen hasta el momento, mientras 3.400 resultaron heridas y al menos 300 han sido declaradas como desaparecidas. Tras 5 largas horas de un trabajo agotador entre escombros y polvo, los rescatistas pueden dar un pequeño suspiro de alivio. Esta mujer fue rescatada con vida de entre los escombros de un hotel de Mandalay, más de 60 horas después del devastador terremoto de Myanmar. Frente a la amplitud de la tragedia que sacude el país, Myanmar anunció un periodo de 7 días de luto nacional en la televisión. Declaración de días de luto nacional, con el fin de rendir homenaje a las víctimas y pérdidas de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 del 28 de marzo de 2025. El Estado declara 7 días de luto nacional desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril de 2025. La bandera nacional se arriará a media asta durante esa semana. Desde su llegada el domingo, los equipos de rescate como este, con procedencia de China, se encuentran en una carrera contra el reloj, trabajando para encontrar sobrevivientes pese a las frecuentes réplicas. Equipados con dispositivos de detección de vida de última generación, su búsqueda es concentrada y precisa. Esta tecnología les permite realizar un segundo milagro solo 2 horas más tarde. Un niño es sacado de entre los escombros a primera hora de la mañana. Una victoria para el equipo ante el creciente número de víctimas del terremoto. Esta mujer embarazada, a la que amputaron una pierna para liberarla de los escombros, no sobrevivió a las heridas. Los heridos, por su parte, se hacinan en hospitales improvisados al aire libre por temor a las réplicas. Esperan la ayuda médica de decenas de ONGs, que temen que a esta catástrofe natural siga una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes. Mientras tanto, en la vecina Tailandia, los rescatistas también siguen buscando supervivientes entre los escombros del rascacielos que colapsó en la capital, en Bangkok, donde al menos 19 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas. Kiatan estaba trabajando como electricista en el lugar cuando el edificio de 30 pisos colapsó el pasado viernes. Su novia ha estado rezando por él desde entonces. Le envié un mensaje de voz, encendí incienso y velas.
Trate de guiarlo. Su nombre es Ki. Estoy aquí para encontrarte. Si puedes escuchar mi voz, si aún estás vivo, por favor grita y avisa a los rescatistas. Cerca del rascacielos en Bangkok, se ha instalado una tienda improvisada con camas de campaña y ventiladores para dar algo de respiro a los familiares en medio del calor opresivo y la lluvia intermitente. La gente se aferra a sus teléfonos como un salvavidas esperando a que, por algún milagro, haya señal. He llamado a mi esposo que está atrapado dentro incontables veces. Probablemente 100 o 200 llamadas al día, pero ninguna de ellas entra. Simplemente sigo intentándolo. Han pasado más de 3 días desde que el terremoto de magnitud 7,7 azotó la vecina Myanmar. Los profesionales médicos dicen que esta es la ventana crítica para encontrar sobrevivientes, pero los rescatistas continúan con sus esfuerzos. Este lunes, cerca de mediodía, detectaron posibles señales de vida. No estoy segura de si es un latido del corazón o si hay algún movimiento, porque cuando las personas siguen respirando, los pulmones también se mueven un poco. El descubrimiento interrumpió una visita de la primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra. Los funcionarios rápidamente la apartaron del sitio para que los expertos pudieran concentrarse en la misión de rescate. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra en Ucrania y de las perspectivas de su final. Y es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú está trabajando con Washington en la reparación de sus relaciones gravemente dañadas, dijo durante la administración demócrata de Joe Biden. Sin embargo, estas palabras de Moscú son en respuesta a la indignación expresada por el actual presidente republicano, Donald Trump, quien este domingo en una entrevista con NBC News se declaró muy enfadado con Vladimir Putin por haber cuestionado la legitimidad de Volodymyr Zelensky, un cuestionamiento que, recordemos, él mismo repitió en el pasado hasta el punto de llamarlo dictador. En todo caso, Trump aseguró que la ira se disiparía si el mandatario ruso hace lo correcto, es decir, negociar el fin de la guerra. Si no, amenazó con nuevos aranceles del 25% al petróleo ruso. Seguimos trabajando con la parte estadounidense, en primer lugar en el fortalecimiento de nuestras relaciones gravemente dañadas durante la administración anterior. También estamos trabajando en la implementación de algunas ideas relacionadas con el acuerdo con Ucrania. Este trabajo está en marcha, pero hasta el momento no hay detalles específicos que podamos o debamos informarles. Vamos con noticias de la Franja de Gaza, donde en las últimas horas Israel bombardeó nuevos puntos del enclave palestino, según reporta la cadena Al Jazeera, que informa de ataques tanto en Jabalia como en Ciudad de Gaza, como en Al-Mawasi o en Rafah, donde además el ejército israelí emitió nuevas órdenes de desplazamiento forzado. Fue también en esta zona del sur de la Franja donde solo ayer la Media Luna Roja y la Defensa Civil Palestina pudieron recuperar los cadáveres de 14 trabajadoras de sus organizaciones que fueron asesinados por Israel, sin embargo, hace ya una semana. Afuera del hospital Nasser de Han Yunis, la gente se amontonó alrededor de los familiares en luto para recibir a los cuerpos de los socorristas recuperados este domingo. Según la Media Luna Roja, trabajadores de esta organización y de la Defensa Civil de Gaza fueron asesinados el 23 de marzo, cuando el ejército israelí tomó ambulancias como objetivos en Rafah. La organización se dijo indignada. 8 miembros de la Media Luna Roja Palestina y 6 de la Agencia de Defensa Civil fueron martirizados debido a la arrogancia de este ejército que hace caso omiso de las leyes y los tratados internacionales y no muestra ningún respeto por la humanidad cuando se trata con instituciones humanitarias y médicas. Durante 7 días el ejército israelí negó el acceso a la zona de Rafah donde se les había visto por última vez. Según la Media Luna Roja, los cuerpos fueron encontrados con dificultad ya que estaban enterrados en la arena. Hoy, tras 8 días de dilaciones, la ocupación finalmente ha permitido e identificado el lugar donde fueron enterrados estos cuerpos. La Media Luna Roja informó que ya son 30 los voluntarios y trabajadores de la organización asesinados desde el inicio del conflicto en Gaza. En su comunicado pregunta, ¿cuándo parará esto? Cerramos en Ecuador porque a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial, la candidata correísta Luisa González selló un pacto con el movimiento indígena, la tercera formación más votada en la primera vuelta. El acuerdo representa un importante avance en las aspiraciones del correísmo por volver al poder.
Un pacto clave de cara al balotaje. La candidata correísta Luisa González firmó un acuerdo con dirigentes del movimiento indígena Pachakutik, un respaldo necesario si quiere imponerse en las urnas el próximo 13 de abril, y que no estuvo exento de su puesta en escena. El acuerdo que acabamos de firmar es un acuerdo por la dignidad de los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Un acercamiento importante, pero que el mayor exponente del movimiento demostró que no le obliga a rendirse al correísmo. Lamentablemente, en esta coyuntura, quieren que nuestros votos sean cheques en blanco. Y le queremos decir, señora candidata Luisa González, y a todas las autoridades allí presentes, que nuestro voto no es un cheque en blanco para nadie, ni es una hipoteca sobre nuestros proyectos políticos, nuestros programas que hemos planteado al Ecuador. Iza no quiso esconder las diferencias que desde hace años tiene el movimiento que dirige con Revolución Ciudadana, la fuerza que encabeza González, pero remarcó que no debe integrarse, según sus palabras, ni un voto a la derecha e insinuó que se trataba de una decisión de las bases. Luisa González, por su parte, se mostró confiada en ganarle el asalto final a Daniel Noboa. Y estamos aquí, todos, ustedes, nuestros hermanos líderes de los diferentes partidos políticos, organizaciones, representantes sociales. Estamos aquí para gobernar y transformar juntos y en unidad el Ecuador. Una recta final que González encaró convenciendo a la tercera fuerza política y representante del 5% del electorado, mientras Noboa lo hizo forzando una reunión en Palm Beach con Donald Trump, sin resultados aparentes. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Plantea incluso la pena de muerte para estos integrantes, líderes de los cárteles de la droga. Bajaba el narcotraficante más importante del grupo, por lo menos para Shed y sus colegas, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Obligan a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que elegir entre dos males, o la ira de Donald Trump o la ira de los narcotraficantes. Estados Unidos ha asestado un golpe devastador al crimen organizado, capturando a 30 capos de los cárteles más sanguinarios de México, incluidos los líderes de los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y el cártel del Golfo. 7 de ellos fueron trasladados a Washington, D.C., 4 a Nueva York, 2 a Chicago, 9 a Texas y 6 fueron entregados a las autoridades en Phoenix, Arizona. La Fiscalía General aclaró que buscará la pena de muerte para los criminales más atroces. La fiscal general declaró: no hay manera de que el gobierno mexicano pueda impedir la imposición de la pena de muerte. Cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales. Se trata de la mayor extradición de narcotraficantes de la historia. Usando 8 aeronaves del ejército, México desterró a 29 capos del narcotráfico que se encontraban detenidos en diferentes cárceles del país. Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones. El presidente Trump declaró que para su administración los cárteles son grupos terroristas, por lo que ha dictado una orden ejecutiva que restablece la aplicación de la pena de muerte para los narcos. Una de ellas, acusarlos, por ejemplo, de terrorismo, involucrarlos en casos que implican la pena capital, es decir, la pena de muerte, casos por lavado de dinero y crimen organizado. Asimismo, se aplicará la pena máxima a todos los delitos que involucren el asesinato de un agente de la ley. Es el caso de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara, que está acusado de asesinar a un agente de la DEA en los años 80.
Este cruel criminal ordenó arrancarle las uñas y perforarle el cráneo con un taladro, por lo que la Fiscalía de Estados Unidos ya anunció que pedirá la pena de muerte. En la lista aparece Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara y quien había sido reclamado desde hace décadas por la Unión Americana por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Se pedirá a los fiscales federales revisar si la pena capital es aplicable para Rafael Caro Quintero, el fundador del cártel de Guadalajara. La fiscal general Pam Bondi declaró: castigaremos a estos criminales con todo el peso de la ley, en honor de los valientes agentes que dieron sus vidas para protegernos del flagelo de los cárteles. No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense. Además, confirmó que pedirá la pena de muerte contra Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez y hermano del Señor de los Cielos. Se le acusa de inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína y de ordenar masacres que dejaron fosas comunes en Chihuahua. Otro extraditado al que se aplicaría la pena de muerte es Alder Marín Sotelo, que está acusado de matar a un diputado de Carolina del Norte. El gobierno americano tiene a 6 testigos protegidos, ex miembros de los Zetas, que testificarán en su contra. Junto a ellos se buscará la pena máxima para otros 3 capos de la mafia mexicana. Los analistas coinciden en que el cártel de los Zetas ha sido el más golpeado por la operación, ya que la mayoría de sus jefes están enfrentando la pena de muerte, con lo que el cártel ha quedado descabezado. Si el día de mañana los Estados Unidos condenan a muerte, a pena capital, a algún narcotraficante, no va a haber ningún narcotraficante de alto nivel en México que quiera pisar una cárcel en los Estados Unidos. El presidente Trump habría ordenado acelerar los juicios para dar un ejemplo a los demás cárteles. Además, ha dado vía libre para investigar a políticos mexicanos que tengan nexos con el narcotráfico. La fiscal general aseguró que perseguirá a los políticos corruptos que se beneficiaron de sus vínculos con el cártel. Yo les puedo decir una cosa, la corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante. Por su parte, los abogados de los capos han solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar la imposición de la pena de muerte o la cadena perpetua. No obstante, Estados Unidos ya adelantó que va a ignorar las determinaciones de este organismo. Los abogados denunciaron que México ofreció a los capos como una ofrenda de paz, ante el temor de que Estados Unidos le aplique aranceles del 25%. Es de la opinión que la entrega de los capos obedece a una movida política para evitar que el presidente Trump cumpla con su amenaza de imponer aranceles el próximo 4 de marzo. Y advierten que la extradición de los narcos podría generar violentas represalias por parte de los cárteles. La primera consecuencia será que los cárteles atacarán con violencia masiva a la cúpula política de México, incluyendo alcaldes, gobernadores, miembros del Ejecutivo o la Suprema Corte. Que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Por su lado, el gobierno mexicano aclaró que no defenderá a los narcos y que presentará una iniciativa para dictar cadena perpetua a todos los políticos mexicanos asociados al crimen organizado. Derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Obligan a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que elegir entre 2 males, o la ira de Donald Trump o la ira de los narcotraficantes. ¿Apoyas la pena de muerte para estos 30 capos de la mafia? Déjame tu opinión en los comentarios.
A seguir con esta programación especial, sumando expertos a este espacio, y tenemos a Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, Natividad. Hola, buenos días de nuevo, buenos días. Pues encantados de tenerte por aquí en un día, como decimos, clave para el devenir de Europa, esperando al discurso de la Comisión Europea. Hemos escuchado ya a Pedro Sánchez, que bueno, nos da alguna pista, ¿no?, de lo que podemos esperar hoy. Bueno, te quiero preguntar por esto, por este borrador que se ha filtrado y esta alarma que tenemos instalada ahora mismo en la Unión Europea. ¿Hasta qué punto tenemos que hacer caso, Natividad? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto tiene que ver con este gran rearme en Europa? Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que contestar nosotros mismos y utilizando algo tan elemental como la razón. Es en el momento en que parece que termina la guerra y estamos negociando la paz, ¿qué hacemos diciendo a nuestros ciudadanos que estamos en un peligro inminente? Se supone que ahora es cuando no estamos en un peligro inminente. Entonces es muy difícil dar una respuesta razonada a esta petición que, bueno, pues si hay motivos para esas medidas tan drásticas que son prebélicas, pues tendrán que explicarnos los motivos, porque desde luego los motivos aparentes no existen. Y si no hay motivos, pues entonces solamente es generar el miedo en la población, y generar el miedo en la población no se hace con una finalidad gratuita, se hace con una finalidad. Entonces, si se genera miedo de manera inconsciente no se hace, y si es de manera consciente es un intento de manipulación. Entonces, bueno, en las sociedades democráticas la población tiene el derecho reconocido a ser informado. Si hay algo que se nos oculta, deberíamos de estar informados y entonces comprenderíamos el alcance de una medida de estas características. Y si no hay en realidad nada, pues entonces estamos a un paso del borde de lo que sería una sociedad no democrática. Bueno, pues estamos al borde de eso. También personas que no hemos votado hoy nos van a decir cuál es la próxima hoja de ruta, ¿no? Hablando de Bruselas, hablando de la Comisión Europea. Bueno, te quiero preguntar también por uno de los hechos que más han llamado la atención en la última semana. Sabemos, bueno, esta pelea que hay con el efectivo, se está hablando mucho del euro digital. ¿Hay algún tipo de relación? ¿Cuánto tiene que ver también con lo que vivimos en la pandemia? Porque este mensaje ahora, pues de repente, ¿no?, también de forma inesperada. Bueno, el decir que hay algún tipo de relación nos lleva directamente a una especie de teoría conspiranoica. Yo no sé si hay una relación o no la hay. Lo cierto es que lo del euro digital no es una cosa que de repente haya surgido. Coincide con todo esto, pero no es una cosa que surja de repente, lleva estudiándose mucho tiempo. La virtualidad es en realidad la respuesta a la posición de quedar al margen el Banco Europeo y los bancos nacionales, que también están en la misma jugada, frente a las criptomonedas. Entonces vamos a hacer una moneda europea que sea también digital y que pueda entrar en ese mercado que parece tan brillante. Nuevamente yo aquí no veo las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas para la población europea de tener una criptomoneda europea? Y lo mismo que ocurre con las otras, pues sí que, como se ha explicado en muchas ocasiones, lo que permite, pero esto igual que las tarjetas de crédito, es controlar a la población en sus pagos, en sus gastos. Y bueno, si eso lo unimos a estas medidas de estado de excepción prácticamente, pues a uno le da que pensar. ¿Quieren encerrarnos otra vez en casa? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer con la población? Si no hay una razón, insisto y vuelvo a lo anterior, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a lo que se ha citado de decisiones que adoptan las personas que nadie ha elegido, yo diría que la situación es todavía más grave, porque todas las decisiones que se han adoptado en los últimos meses han sido adoptadas o bien por los políticos que han perdido las elecciones en su país, y pensemos que hay muchos países con gobiernos nuevos, o bien por aquellos políticos que están absolutamente decrépitos en sus países. Eso cambió ligeramente esa tonalidad
política cambió ligeramente con las elecciones al Parlamento Europeo, pero lo que nos encontramos es que un Parlamento elegido democráticamente ha dado un resultado y, sin embargo, el liderazgo que nos ponen en la Unión Europea es otro resultado. Entonces, simplemente para recordarlo, porque entiendo que todo el mundo lo sabe, fue elegida nuevamente la misma presidenta de la Comisión Europea. No sé si no había ningún candidato mejor en el Partido Popular Europeo, pero lo cierto es que esta señora se ha manifestado claramente muy beligerante en contra de Rusia de una manera furibunda. Entonces, si estamos diciendo, las condiciones han cambiado y la Unión Europea tiene que cambiar. Bueno, pues tiene que cambiar, entre otras cosas, porque no tiene la capacidad de hacer otra cosa. Entonces, si esto es así, la misma persona que dirigió la Unión Europea 4 años, la Comisión Europea 4 años, no puede ser la que dirija el cambio. Y si a eso le añadimos la comisión que ha elegido no refleja para nada el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo deja, por ejemplo, a los liberales en una posición muy minoritaria. Entonces, ¿qué hacemos con una alta representante que es liberal, por ejemplo? Y luego, claro, el color político es conservador o liberal, pero la orientación por origen geográfico de las personas que hoy dirigen la Unión Europea es que es una cosa tan evidente que es normal que en este proceso de paz de Ucrania la Unión Europea no esté ni se la espere. Simplemente recuerdo que la alta representante es Estonia y que la nueva figura del comisario de defensa de la Unión Europea es lituano. Todo ello dirigido por la señora von der Leyen. ¿Qué puede salir mal? Pues da la impresión, si pensamos bien, da la impresión de que la Unión Europea está reaccionando ante su ausencia en los foros donde se negocian estos asuntos y también, por ejemplo, la situación en Oriente Medio, y entonces la reacción es vamos a ser fuertes, vamos a no se sabe qué, un alarde de fuerza y ahora decir para que vean que nos preocupamos de nuestros ciudadanos. No, lo que nos están preocupando más a los ciudadanos por unas medidas que, si no tienen razón, insisto, carecen de cualquier sentido. Y me inclino a pensar que carecen de cualquier sentido. Y si no, bueno, pues si hay razones prebélicas, pues me imagino que los militares algo tendrían que decir. Y en todo caso, los políticos deberían explicarlo a la ciudadanía. Entonces, mi premisa es que no se puede continuar avanzando en Europa con un gobierno europeo, con un ejecutivo que es la Comisión, que no representa la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones al Parlamento Europeo. Pienso que, bueno, y si añadimos que la presidenta del Parlamento Europeo también es la misma, pues entonces estamos con el mismo equipo que dirigió una política que va a ser diferente a la que necesita adoptar en estos momentos la Unión Europea. Pues precisamente hablando de la Unión Europea, estábamos analizando ahora pues el papel de la Comisión. Hablabas tú antes también de líderes decrépitos, hay muchos de ellos que ni siquiera han ganado las elecciones, ¿no? El caso de Sánchez, el caso de Macron. Starmer también estaba en una posición muy complicada antes de esta fase prebélica, ¿no?, que estabas comentando ahora. ¿Cómo está de alguna forma reforzando su liderazgo? Porque estamos hablando pues de líderes que en la política interna estaban muy débiles, es algo evidente en estos casos que he mencionado. También pasaba, por ejemplo, hasta hace poco con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau, que finalmente ha dimitido. ¿Cuánto tiene que ver la debilidad de estos líderes europeos y el hecho que comentabas tú ahora, ¿no?, que no se está sentando Europa, la Comisión Europea, la Unión Europea, no se está sentando en la mesa de negociaciones? ¿Cuánto tiene que ver con este discurso que estamos viendo prebélico? ¿Es una forma también de reforzar su popularidad? Porque, por ejemplo, en el caso de Macron o de Starmer sí que está colando, ¿no? O sea, es una forma también de manipular la opinión pública, como estabas comentando al principio de la entrevista. Sí, pues puede ser una forma de mejorar su situación, pero es un arma de doble filo que se puede volver en su contra, porque en el momento que la población europea se dé cuenta de que estos son unas medidas para recortar nuestras libertades, pues yo creo que la reacción ha de ser negativa. Y luego, si me centro en concreto en Starmer, es que, vamos a ver, Inglaterra ha estado, Reino Unido ha estado
absolutamente vinculada a la posición de Estados Unidos durante la presidencia Biden. Ahora cambia radicalmente. Creo que a Trump le importa más bien tirando a poco el Reino Unido y entonces la situación del Reino Unido es somos los socios preferentes, los aliados fantásticos de Estados Unidos y ahora Estados Unidos sale por estas, entonces se quedan en una posición pues de cierta irrelevancia porque no están en ningún sitio. Tampoco está Macron, a pesar de que lo intenta desesperadamente. Bueno, y es normal en casi todos los líderes políticos, y no solo europeos, me estoy refiriendo a los de todo el mundo. Pensaría, por ejemplo, en Marruecos, que cuando el liderazgo interno está cuestionado o simplemente la opinión pública es contraria a esos líderes, entonces no hay nada mejor que encontrar un asunto internacional en el que involucrarnos, con el que distraer a esa opinión pública. Bueno, entonces yo creo que eso es una cosa bastante evidente. Y luego sí que quería decir que si precisamente tiene que ver con esta reacción de Francia, con esta sobreactuación de Francia y del Reino Unido. Y es que lo único que podríamos pensar en un extremo es que Francia y Reino Unido estén pensando en llevar a cabo algún tipo de acción sorpresa. Algún tipo de acción sorpresa que malograra el acuerdo de paz. ¿Qué sacaríamos con eso? Pues nada, estos dos líderes mostrar músculo político dudoso, muy dudoso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético y moral. Y eso sí, tendríamos que justificar porque una guerra que está terminando ahora llega a Europa y decide que no quiere que termine. Entonces, si no queremos que termine, también tendremos que explicar a la ciudadanía por qué Europa no quiere que termine la guerra. ¿Cuál puede ser el interés de esto, Natividad? Porque, claro, es algo que se habla mucho desde el Kremlin, ¿no? Ayer decía, por ejemplo, Sergei Lavrov que Europa está intentando boicotear estas negociaciones, estas conversaciones de paz. ¿Cuál puede ser el interés de los líderes europeos en esto y, sobre todo, qué podemos hacer los ciudadanos para, de alguna forma, demostrar que no es lo que queremos, ¿no? Que al final Europa, el mundo entero, lo que quiere es la paz, no continuar una guerra que, como ha dicho Donald Trump en muchas ocasiones, pues es que se está llevando por delante a 25.000 personas. Bueno, los datos, cada uno tiene los suyos, pues se está llevando por delante a muchísimas personas en Ucrania, en Rusia, pero bueno, también hay mercenarios, hay soldados extranjeros. Se sabe desde el inicio de esta guerra quién se puede beneficiar de que esta guerra, que lleva ya más de 3 años, se siga alargando sin ton ni son, ¿no? Sin ningún sentido. Y nuestra economía, añadiría que está minando nuestra economía ya desde hace 3 años, que está en estado raquítico. Entonces, bueno, creo que esto no es positivo. ¿Qué es lo que se puede perseguir? Suponiendo que algo de esto haya, lo único que cabe imaginar que se puede perseguir es igual que con las medidas estas de manipulación de la opinión pública, es conseguir que la opinión pública se vuelva dócil y favorable a las medidas necesarias para el rearme de Europa. Y esas medidas sobre el rearme de Europa, ¿para qué necesitamos a la opinión pública? Esencialmente para que pague. Y entonces, claro, podríamos pensar por qué no se sacan esos gastos necesarios para una mejor protección de países europeos, que en sí me parece sensata y necesaria. Bueno, igual no se quiere reducir de otras partidas presupuestarias que son claramente abultadas e innecesarias. Pero de eso no se puede sacar. Tiene que ser nuevamente metiendo la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Entonces, un ciudadano acobardado por una inminente guerra, que es que no la hemos visto, esa inminente guerra, en 3 años, y ahora de repente la vemos, pues eso es un instrumento más para llevar a la opinión pública hacia esa orientación. Vamos a hacerlo, pero no tenemos dinero y no queremos quitarlo de otras cosas. Pero esta medida puede tener una consecuencia o un efecto secundario que no sé si se ha valorado suficientemente. Es que ahora Europa anuncia a bombo y platillo que estamos en una situación prebélica, al borde de la guerra, que nos metamos en nuestras casas, que construyamos un búnker en el jardín. En fin, no sé exactamente qué es lo que va a decir la Comisión Europea, pero me lo imagino. Esto, visto desde Moscú, puede querer decir, no van a pensar estos europeos están locos, pero puede querer decir, si están diciendo esto a la población, es que van a hacer algo. Entonces es absolutamente endemoniado hacer pensar o llegar a tener una percepción
de que Europa está preparada para la guerra porque está preparada para hacer algo. Entonces no nos puede extrañar, como creo que han salido en las últimas horas, si vemos noticias que, bueno, no son alarmantes, pero si vemos que Rusia hace unos ejercicios con misiles balísticos intercontinentales. Claro, si estamos anunciando que vamos a hacer algo que nos va a llevar a la guerra, puede que por el otro lado digan, bueno, pues vamos a estar preparados también, vamos a mandar una señal de que no nos dormimos en los laureles, que estamos preparados también. Y entonces eso inmediatamente va a ser utilizado por los líderes europeos en decir, ¿veis? Rusia está haciendo ejercicios militares, quiere decir que teníamos razón. Y entonces esto nos lleva a una espiral, a una dinámica de seguridad, a una escalada que no tiene ningún sentido, pero que está construida sobre la nada. Y entonces esto yo creo que es muy peligroso jugar con ese fuego. Para terminar, Natividad, te quiero preguntar por qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer un ciudadano de a pie? Hemos visto manifestaciones contra la guerra en Francia, aquí en España, Rubén Gisbert, que bueno, ha estado muchas veces en esta cadena, también organizaba una manifestación en este sentido. Más allá de preparar este kit de emergencia, ¿qué podemos hacer para combatir este mensaje? Para que los líderes europeos se den cuenta pues, que no queremos una guerra, ¿no? Lo que queremos es una solución, una paz y sobre todo, bueno, pues lo que decías tú antes, ¿no? Que nuestra economía se recupere, no que termine peor. Yo creo que ignorar las llamadas alarmistas y vuelvo al principio de mi intervención, utilizar nuestro sentido común, utilizar la razón, y la razón no nos indica en absoluto que tengamos que adoptar este tipo de medidas. No tenemos un virus, no tenemos una pandemia, no tenemos una guerra encima, y si la tenemos ahora, mucho más la habríamos tenido en los 3 años precedentes, y por lo tanto no hay ninguna razón para alarmarse. Vamos, yo no compraría ni un botellín de medio litro de agua mineral, absolutamente nada. Y luego hay posiciones ideológicas que van a decir no a la guerra, pues está muy bien que lo digan si lo piensan. Yo creo que hay que tomar conciencia de que sí, que tenemos que garantizar nuestra defensa porque no tenemos el paraguas que teníamos, pero que desde luego si en algún momento ha sido menos relevante que ahora como carácter inmediato, pues bueno, eso es claro, que ahora no es la urgencia. Ahora la urgencia es porque no tenemos nada, porque nos hemos quedado desarmados y porque hemos mandado todo a Ucrania. Pero hay que actuar, pero sin alarmismos hay que actuar con sentido común y sabiendo qué es efectivamente lo que necesitamos, en qué vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir, de dónde van a salir los fondos, cuánto necesitamos, de qué manera, exactamente qué tipo de capacidades. Todo esto hay que valorarlo y para valorarlo es necesario conocer muy bien cuáles son los riesgos reales, no los riesgos inventados. Entonces yo creo que sobre esa base, si conseguimos ponernos de acuerdo los 27 Estados miembros, podremos seguir avanzando. Si no, al menos en España, en los demás países también, pero a mí eso no me concierne, al menos en España deberíamos de tener muy claro el poner nuestras Fuerzas Armadas a tono con la defensa que necesitamos. Y eso no lo tenemos hecho. Por lo tanto, esos son unos deberes que sí o sí hay que hacerlos, y hay que hacerlos ya. Pero no porque vaya a haber una guerra inmediata. Y si existe esa guerra inmediata, igual la tenemos ya desde hace muchos años y no nos hemos enterado. Entonces, tener las herramientas para decir, si a nivel europeo no podemos alcanzar acuerdos, vamos a tener nuestra seguridad nacional bien garantizada. Y creo que eso es importante. Bueno, pues importante también informarse, saber realmente lo que está sucediendo y sobre todo lo que estaba comentando, reiterando ahora mismo Natividad, no alarmarse ante estos mensajes y mantener la calma. Hoy cuidado con los supermercados. Yo por si acaso no voy a ir, iré mañana, a veces están un poquito más libres. Natividad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nós derrotamos o bolsonarismo, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura. Nós derrotamos o bolsonarismo, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura. Nós derrotamos o bolsonarismo, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura. Vou dizer, vencemos o bolsonarismo em um evento, então queria que o senhor passasse sobre essa questão da exposição, especificamente se isso te preocupa. Que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos
o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. Vou dizer, vencemos o bolsonarismo em um evento, então queria que o senhor passasse sobre essa questão da exposição, especificamente se isso te preocupa. Que você se referiu, do perder o Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei prometeu nesta segunda-feira uma resposta firme em caso de ataque ao seu país, após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma entrevista ao canal NBC no domingo, o republicano declarou que haverá bombardeios no Irã caso não haja um acordo sobre o programa nuclear. Os países ocidentais acusam há décadas esta nação do Oriente Médio de querer desenvolver armas nucleares. O país nega e garante que seu programa tem apenas objetivos civis. Eles ameaçam fazer maldades. Claro, se for algo mal feito, não temos muita certeza de que isso vai acontecer. Não achamos muito provável que o mal seja feito de fora. Mas se for feito, eles definitivamente receberão um forte contra-ataque. Khamenei não mencionou explicitamente Trump, mas o discurso pareceu uma resposta às ameaças dos últimos dias. Em 2018, durante seu primeiro mandato como presidente, Trump retirou os Estados Unidos de um acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano e voltou a impor sanções ao país. O acordo, assinado em 2015 entre Teherã e as potências ocidentais, obrigava o Irã a limitar seu programa nuclear em troca de uma flexibilização das sanções econômicas. Irã e Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde 1980. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano afirmou que está aberto ao diálogo com Teherã e enviou uma carta às autoridades iranianas. Na quinta-feira, o país afirmou que havia respondido à carta do presidente dos Estados Unidos, sem divulgar o conteúdo. Os rebeldes Houthi foram destruídos. O exército americano lançou um ataque total contra eles, não lhes dando chance de reação. Esses combatentes apoiados pelo Irã pensaram que poderiam controlar o Mar Vermelho, mas agora suas bases estão sendo niveladas, suas armas destruídas, seu controle se foi. Este é o exército dos Estados Unidos da América, em pleno poder, rápido, brutal, implacável. E isso é apenas o começo. O que vem a seguir é ainda maior, mais mortal. Vamos voltar para onde tudo começou. Em 15 de março, os Estados Unidos da América lançaram seu primeiro ataque, um assalto aéreo em Sanaa, centro do controle Houthi no Iêmen. Isso não era apenas sobre atingir. A capital, Sanaa, está a cerca de 100 milhas da fronteira com a Arábia Saudita, tornando-a o primeiro alvo perfeito. E há mais nisso do que apenas geografia. A Arábia Saudita se tornou a zona neutra de Trump, um amortecedor estratégico, enquanto ele tenta mediar a paz entre Putin e Zelensky para encerrar a guerra na Ucrânia. Ao atacar bases Houthi perto da fronteira, Trump não apenas responde a ataques, mas também limpa o tabuleiro para negociações futuras. Mas isso foi apenas o começo. Os Houthis confirmaram posteriormente várias explosões em Sanaa e Sadr, dois de seus principais redutos. Posteriormente, a British Broadcasting Corporation transmitiu imagens mostrando uma densa fumaça subindo do aeroporto de Sanaa. Isso é importante porque este aeroporto compartilha uma pista com a base aérea de Al-Dailama, um dos centros militares mais fortificados do Iêmen. Está repleto de brigadas de aviação de elite, a 2ª, 4ª, 6ª e 8ª, todas unidades de defesa aérea. A questão é que esta base tem sido um alvo por anos, entre março de 2015 e janeiro de 2022. A cidade foi alvo de 154 bombardeios e 456 ataques aéreos individuais pelas forças da coalizão liderada pela Arábia Saudita, todos atingindo a base ou o aeroporto ao lado no passado. Em janeiro de 2024, Estados Unidos da América e Reino Unido agiram. Novos ataques aéreos foram lançados contra alvos Houthi, como a base Al-Dalama. Em 13 de janeiro,
Os Estados Unidos da América lançaram um míssil de cruzeiro que destruiu os radares no aeroporto. Isso não foi apenas outro tiro de advertência, mas uma derrubada precisa. Trump pode ter tirado toda a base do ar. Os Houthis ridicularizaram os Estados Unidos da América em uma declaração inicial, acusando-os de agressão maldosa. Entretanto, a eficácia dos ataques iniciais é indiscutível. Ao final do primeiro dia de ataques, o Ministério da Saúde do Iêmen, controlado pelos Houthis, relatou que ao menos 31 morreram e mais de 101 ficaram feridos na primeira onda de ataques dos Estados Unidos da América, que não agiram sozinhos. Embora nenhum outro país tenha participado diretamente dos ataques aéreos, a British Broadcasting Corporation relata que o Reino Unido forneceu suporte de reabastecimento para os aviões americanos. Isso ajudou a manter as aeronaves no céu, garantindo que os ataques iniciais de Trump mantivessem a pressão que os Estados Unidos da América esperavam. Os Estados Unidos da América estavam apenas começando. O dia seguinte trouxe novos ataques americanos no Iêmen. Em 16 de março, os Estados Unidos da América atacaram alvos nas áreas de Jeddah e Al-Jayuf do país. Com a expansão dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América, o número de mortos crescia. O Ministério da Saúde do Iêmen informou que houve 53 mortos, incluindo 5 crianças e dezenas de feridos. Após os ataques de 16 de março, Washington aprovou a segunda onda de ofensivas. Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, informou à American Broadcasting Company News que os ataques atingiram e eliminaram múltiplos líderes Houthi. Ele também falou à Fox News, acrescentando que atingiram o Irã com força avassaladora e o alertaram de que já chega. Em resumo, os Estados Unidos da América alertaram o Irã para cessar o uso dos Houthis como um intermediário em ataques no Mar Vermelho. Mais detalhes a seguir. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, mostrou-se otimista sobre os 2 primeiros dias de ataques, afirmando que os Estados Unidos da América pretendem manter uma campanha implacável até que os rebeldes Houthi cessem seus ataques. Quero ser claro, disse Hegseth à Fox News. Esta campanha é sobre liberdade de navegação e restauração da dissuasão. Trump se dirigiu diretamente aos Houthis, proclamando que o inferno cairá sobre eles como nunca antes visto. Ele pode ter estado certo. Segundo a British Broadcasting Corporation, um pai de 2 filhos, conhecido apenas como Ahmed, afirmou à agência France Press News que a ameaça de Trump estava correta. Morei em Sanaa por 10 anos, ouvindo bombardeios durante toda a guerra. Por Deus, eu nunca vivi algo assim antes. Apesar da força avassaladora dos ataques iniciais, os Houthis afirmaram que não iriam recuar. Abd al-Malik al-Houthi, líder do grupo militante, afirmou que continuarão mirando navios dos Estados Unidos da América e do Ocidente no Mar Vermelho. Enquanto os Estados Unidos da América atacavam o Iêmen, o Irã se defendia, com seu ministro das Relações Exteriores, Abbas al-Haki, dizendo no 10 que os Estados Unidos da América não tinham direito de tentar influenciar a política externa iraniana. Ao atacar os Houthis, pare de apoiar o genocídio e terrorismo israelense e de matar os iemenitas, ele disse. Os Houthis também alegaram ter efetuado um contra-ataque. Até 18 de março, o grupo alegou ter lançado 3 ataques contra navios de guerra dos Estados Unidos da América, incluindo o United States Ship Harry S. Truman nas últimas 48 horas. Alegou ter atingido o navio com mísseis e drones, apesar dos Estados Unidos da América negarem que os ataques Houthi tiveram qualquer impacto. Um oficial de defesa dos Estados Unidos da América disse que o grupo continua a comunicar mentiras e desinformação e que é bem conhecido por falsas alegações, minimizando os resultados dos nossos ataques enquanto exageram o sucesso dos deles. Segundo o tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Alexis Grinkovich, é difícil confirmar essa onda de ataques Houthi. Os Houthis estavam errando seus alvos por mais de 100 milhas, segundo um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Um dos 3 ataques, supostamente lançado em 16 de março, após os primeiros ataques aéreos dos Estados Unidos da América, resultou em aviões de guerra, derrubando 11 drones Houthi. Os Estados Unidos da América não comentaram diretamente sobre os supostos segundo e terceiro ataques, e apenas Grinkovich ofereceu algum indicativo de que eles realmente ocorreram. É certo que o United States Ship Harry S. Truman continua navegando, e os Estados Unidos da América seguem atacando os redutos Houthi.
Em 24 de março, os ataques dos Estados Unidos da América em Sanaa prosseguiram. Este último ataque novamente visou a capital do Iêmen, com a Al Jazeera relatando que matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 13 na cidade. Imagens divulgadas pelos Houthis mostram escombros de prédios desabados e poças de sangue pelo chão, segundo a emissora. Os próprios Houthis deram mais detalhes. Dizem que os Estados Unidos da América atacaram Sada, principal reduto dos Houthis, além da província de Marib e a cidade portuária de Hadaida, que leva ao Mar Vermelho. Esse último ataque é importante. Ao eliminar um porto, os Estados Unidos da América restringem a habilidade dos Houthis de usar navios piratas para atacar embarcações comerciais ocidentais. Os Estados Unidos da América não confirmaram nenhum ataque específico. Contudo, um oficial de defesa afirmou que o Comando Central dos Estados Unidos da América, ataca diversos locais dos Houthis apoiados pelo Irã diariamente no Iêmen. Isso indica que não houve intervalo entre os ataques iniciais de 15 e 16 e os de 24 de março. Segundo Waltz, os bombardeios têm sido constantes e eficazes. Atingimos suas sedes, nós de comunicação, fábricas de armas e até algumas instalações de produção de drones sobre a água. Enquanto os Houthis negam as acusações, a realidade parece confirmar as alegações. Este triplo golpe contra as bases mais valiosas do grupo está sendo acompanhado por um cerco aéreo contra alvos em redutos-chave dos Houthis. Até 24 de março, o número de mortos era de 79 pessoas, com mais de 100 feridos segundo o Ministério da Defesa, controlado pelos Houthis. Os Estados Unidos da América não demonstram indícios de cessar. Em 25 de março, ataques aéreos atingiram alvos rebeldes Houthis em todo o Iêmen. Com um ataque em Sanaa, resultando na morte de pelo menos 2 pessoas e ferindo dezenas de outras. Os Estados Unidos da América acreditam ter atingido alvos de maior valor novamente. Waltz afirma que eliminaram principais líderes Houthi, incluindo o chefe do programa de mísseis do grupo. Novamente, os Houthis não reconheceram nada disso. Estações de notícias controladas pelos Houthis alegam que os ataques dos Estados Unidos da América estão mirando áreas residenciais. O Times of Israel relata que em 25 de março, os Estados Unidos da América também lançaram ataques aéreos contra o distrito de Sahar. Já os Houthis alegam estar reagindo. Em 24 de março, militantes Houthi afirmaram ter se envolvido em um tiroteio de horas com a Marinha dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho, segundo o porta-voz Yahya Sari. Este segundo combate em 24 horas durou horas, frustrando um ataque aéreo inimigo contra nosso país. Isso parece improvável. Menos de um dia após a declaração de Sari, mais mísseis e bombas americanas foram lançados em Sanaa. Isso se soma a um devastador ataque de 11 dias pelos Estados Unidos da América, que continua em andamento. E se Waltz estiver correto, os Estados Unidos da América eliminaram vários alvos-chave. O aeroporto principal dos Houthis foi incendiado e sua sede, junto com um centro de comando, foi destruída. Diversos líderes de sua equipe foram abatidos em um ataque aéreo dos Estados Unidos da América. Os Houthis apenas responderam com repetidas alegações de ataques ao United States Ship Harry S. Truman, de onde a maioria dos ataques dos Estados Unidos da América se originam. Mas esses relatórios são espúrios, com os Estados Unidos da América alegando que os Houthis estão errando seus alvos por milhas. Não há confirmação pelos Estados Unidos da América sobre a alegação dos Houthis de um confronto com a Marinha americana, deixando a veracidade da afirmação incerta. O fato é que os Estados Unidos da América não estão cessando ou sequer contendo seus ataques contra os Houthis. A questão é simples. Por que lançar os ataques? Existem várias razões. A maior preocupação dos Estados Unidos da América é a situação que os Houthis criaram no Mar Vermelho. Segundo um relatório da Reuters, de 25 de março, o conflito é examinado em detalhes. Os Houthis têm sido um problema no Iêmen por pelo menos uma década, assumindo o controle da maior parte do país através de um movimento armado. Desde novembro de 2023, o grupo tem como alvo navios comerciais no Mar Vermelho, lançando mais de 100 ataques a partir da costa do Iêmen.
em assaltos que afirma estar realizando em apoio aos militantes do Hamas que lutam contra Israel em Gaza. Os ataques foram eficazes. O Mar Vermelho é uma das rotas mais cruciais do mundo para navios de comércio. Com o Banco Mundial apontando que cerca de 30% do tráfego de contêineres do mundo passa pelo canal anualmente. Isso ocorreu até o fim de março de 2024, menos de 6 meses após os Houthis iniciarem ataques no Mar Vermelho. O tráfego de contêineres pelo Canal de Suez e Estreito de Bab el-Mandeb, ligados ao Mar Vermelho, caiu cerca de 50%. Já o tráfego pelo Cabo da Boa Esperança dobrou, indicando que transportadoras comerciais eram obrigadas a desviar suas embarcações. Isso é um problema. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América destaca o impacto que evitar o Mar Vermelho tem sobre as empresas de navegação. Navios porta-contêineres do Golfo dos Estados Unidos da América levam 44 dias para chegar à China. Se eles conseguirem passar pelo Canal de Suez, Estreito de Bab el-Mandeb e Mar Vermelho em sua rota. Desviar pelo Cabo da Boa Esperança para evitar os Houthis prolonga a jornada. Para uma rota de Roterdã ao Mar Arábico, a situação é ainda pior. Quando o Mar Vermelho está livre, navios de contêineres levam apenas 19 dias nessa viagem. Porque eles conseguem passar pelo Mediterrâneo e basicamente cortar a África. Agora que os Houthis estão atacando navios no Mar Vermelho, aqueles que partem de Roterdã levam 34 dias para contornar o Cabo da Boa Esperança até o Mar Arábico. A Reuters fornece mais alguns números. O tráfego de navios pelo Canal de Suez diminuiu 75% em 2024, com os tempos de trânsito aumentando em média entre 7 e 14 dias. Os Houthis estão obrigando as empresas de navegação a usar rotas mais longas, prejudicando as cadeias de suprimentos globais e custando bilhões de dólares anualmente a essas empresas. Além disso, os Houthis têm afundado e capturado navios que tentam passar pelo Mar Vermelho. O grupo afundou 2 navios, matando no mínimo 4 marinheiros, até que os Estados Unidos da América lançaram ataques aéreos devastadores. Até fevereiro de 2024, o grupo atacou no mínimo 40 navios, com números possivelmente chegando às centenas. Desde então, os ataques dos Houthis no Mar Vermelho afetaram no mínimo 85 países, segundo a Reuters. Além de 29 grandes empresas de energia e transporte que dependiam do Mar Vermelho para transportar seus produtos. Embora a maioria dos navios visados sejam europeus, os Estados Unidos da América estão se envolvendo porque pelo menos 8 deles pertencem a empresas americanas. E eles simplesmente não pararam. Há algumas semanas, eu seria mais otimista sobre a abertura, disse o diretor executivo da Hapag-Lloyd, Rolf Habern Jansen, após a apresentação de resultados de 2024 e ataques dos Estados Unidos da América contra os Houthis no Mar Vermelho. Agora estou mais preocupado. E ele tinha todos os motivos para estar. Mesmo após 2024 ataques americanos, os Houthis persistiram nos ataques, gerando um efeito dominó que resultou nos desvios de envio mencionados. Quanto aos ataques recentes dos Estados Unidos da América, um relatório de 12 de março afirma: os Houthis ameaçaram que qualquer navio israelense encontrado navegando pelas águas do Oriente Médio seria um alvo. Essa ameaça lançou o Mar Vermelho novamente no caos, com receios de impactos no transporte entre a Europa e a Ásia. O Egito estava preocupado com a receita do Canal de Suez, que apenas começava a se recuperar dos ataques Houthis em 2023 e 2024. Além disso, os ataques Houthis a navios que eles acreditam serem israelenses também poderiam interromper o envio de ajuda para Gaza e Israel, que estão devastadas. Some-se a isso o fato de que os Houthis frequentemente agem de maneira imprudente, mirando em qualquer embarcação ocidental que consideram israelense. E você tem um motivo imediato pelo qual os Estados Unidos da América acabaram de lançar sua onda de ataques aéreos no Iêmen. Os Houthis ameaçavam o Mar Vermelho novamente. Os Estados Unidos da América decidiram se antecipar ao problema em vez de reagir desta vez. Contudo, há outra razão para os Estados Unidos da América estarem tão focados em alvejar os Houthis no Iêmen. Isso não tem nada a ver com a eliminação da influência deles no país, embora isso seria um bônus. Já demos dicas sobre o que os Estados Unidos da América querem alcançar.
Lembra dos comentários de Waltz à Fox News após os primeiros ataques aéreos dos Estados Unidos da América. Ele afirmou que atacaram o Irã com força avassaladora e o alertaram de que já chega. Ou seja, os ataques aos Houthis não visam de fato eliminar a influência Houthi. O desafio para os Estados Unidos da América é que o Irã usa os Houthis como intermediários para atingir suas metas no Oriente Médio. Segundo um comunicado do grupo militante Houthi, as sugestões disso a partir de suas renovadas ameaças de 12 de março de atacar navios israelenses. Esperamos que seja compreendido que as ações do exército Houthi derivam de um profundo senso de responsabilidade religiosa, humanitária e moral para com o povo palestino oprimido. E visam pressionar Israel a reabrir as passagens para Gaza e permitir a entrada de ajuda, incluindo alimentos e suprimentos médicos. Os Houthis têm usado esse raciocínio constantemente e para os Estados Unidos da América é isso que importa. O Irã apoia o Hamas em Gaza e está usando os Houthis para tentar controlar a situação entre Hamas e Israel. Há muitas evidências para apoiar a conexão entre o Irã e os Houthis. O Conselho de Relações Exteriores chama o Irã de principal benfeitor dos Houthis. O regime iraniano fornece ao grupo iemenita assistência de segurança, incluindo treinamento, apoio de inteligência e armas. Isso ficou claro em janeiro de 2024, quando a Marinha dos Estados Unidos da América interceptou um carregamento de ogivas de mísseis, partes de drones e mísseis antitanque que estava a caminho do Irã para o Iêmen. Esses pacotes de ajuda militar apoiam os Houthis em sua tentativa de dominar totalmente o Iêmen. Isso também possibilita os constantes ataques do grupo no Mar Vermelho. Através da conexão com o Irã, os Houthis obtêm acesso a armas avançadas que não conseguiriam obter sozinhos. Em troca, os Houthis agem como uma constante ameaça à Arábia Saudita, perto de sua fronteira com o Iêmen. Além disso, quando o Irã precisa de apoio para sua agenda no Oriente Médio, como durante o conflito Israel-Hamas, ele pode convocar os Houthis para realizar campanhas de terror sem envolvimento direto. É o que vemos no Mar Vermelho. Os Houthis têm sua agenda própria. Controlar o Mar Vermelho ajudaria a fortalecer sua posição no Iêmen. Mas o Irã é a verdadeira ameaça, pelo menos para os Estados Unidos da América. Então, os ataques aéreos de março contra os Houthis podem ser menos sobre restaurar rotas de envio vitais e mais sobre garantir isso. O Irã não consiga obter o nível de influência sobre uma via navegável-chave que deseja alcançar pelos Houthis. Os ataques aéreos dos Estados Unidos da América no Iêmen provavelmente continuarão até que os Houthis deixem de ser considerados uma ameaça pelos americanos. Trump parece implicar que os Estados Unidos da América estão combatendo o terrorismo e protegendo o comércio internacional. Trump também menciona que, desde 2023, os Houthis realizaram 145 ataques contra navios comerciais dos Estados Unidos da América e 174 ataques contra navios da Marinha Americana. Os Estados Unidos da América visam cessar os ataques, restringir a influência do Irã e reabrir o Mar Vermelho para o comércio. Entre 15 e 26 de março, mostrou o quão devastador pode ser. Mas o que você acha dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América no Iêmen? Eles finalmente erradicarão a ameaça Houthi, enquanto os Estados Unidos da América miram na liderança dos militantes e nas bases-chave. Os Houthis sobreviverão e continuarão causando estragos no Mar Vermelho? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para atualizações sobre a situação no Mar Vermelho. É oficial, não teve como. A comunidade internacional só teve que aceitar. A Organização das Nações Unidas aceitou a reivindicação do Brasil que agora irá aumentar o seu território, oficialmente. Mas qual é o impacto disso para a soberania brasileira, para a economia do nosso país e como isso afeta a projeção do Brasil no cenário internacional, em um momento de conturbações na geopolítica global? Tudo isso você vai ver agora, neste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal. Vamos falar de história. No último dia
dia 26, a Comissão de Limites da Plataforma Continental, vinculada à Organização das Nações Unidas, aceitou a reivindicação brasileira na região da margem equatorial. O Brasil agora irá aumentar oficialmente o seu território, a sua plataforma continental, conseguindo o direito de explorar uma área marítima de aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados. Para se ter ideia, é equivalente ao território da Alemanha. Essa reivindicação existe desde 2017, quando o Brasil começou a estabelecer sua zona econômica exclusiva para além das 200 milhas náuticas autorizadas pela comunidade internacional. Essa não é a primeira vitória do Brasil nesse setor. Desde 1989, com o lançamento do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, o país tem buscado ampliar seus domínios marítimos. O plano divide a margem continental brasileira em 3 áreas: região sul, margem equatorial e margem oriental meridional. Em março de 2019, a Comissão de Limites da Plataforma Continental aprovou a reivindicação brasileira para a região sul. Agora, em março de 2025, foi a vez da margem equatorial ser reconhecida. Com essa aprovação, o Brasil poderá explorar áreas marítimas que, em alguns pontos, se estendem até 350 milhas náuticas da costa. Isso assegura o direito de acessar os recursos e riquezas do subsolo marinho. No entanto, isso não significa que a exploração de petróleo na região começará de imediato. Afinal, a área onde a Petrobras busca a autorização do IBAMA para iniciar pesquisas já estava dentro do limite de 200 milhas náuticas. E o Brasil quer aumentar ainda mais o seu território. O nosso país também está reivindicando o aumento da margem oriental. E para quem não sabe, a Comissão de Limites da Plataforma Continental é um órgão internacional estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, com a missão de auxiliar os estados costeiros na definição dos limites externos de suas plataformas continentais. Sua função central é avaliar e deliberar sobre as reivindicações dos países que buscam expandir suas áreas de soberania marítima. E pessoal, não se esqueça que na próxima segunda-feira, dia 31 às 7h30 da noite, vai começar uma série de lives da hashtag Treinamentos. Faz parte da Semana da Fluência Básica, que vai do dia 31 ao dia 3 de abril. A Semana da Fluência Básica irá te ajudar a destravar de uma vez por todas o seu inglês, o idioma mais importante da atualidade. E será sem decoreba e regras gramaticais chatas. Você vai aprender a se comunicar com naturalidade e sem medo, conectando fala, escrita e escuta. É uma metodologia que você só encontra na hashtag Treinamentos. Então aproveite essa oportunidade incrível, garanta a sua vaga. É muito simples, só apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. O principal interesse do Brasil na margem equatorial é a exploração de petróleo. Até agora, a Petrobras já perfurou mais de 700 poços na região. Seu plano estratégico para 2024 a 2028 prevê um investimento de 3,1 bilhões de dólares e a perfuração de 16 novos poços. De acordo com a Petrobras, as descobertas recentes na Guiana e no Suriname tornam a área ainda mais promissora. E em 2023, o PIB da Guiana registrou um crescimento de 38% impulsionado pela exploração de petróleo na margem equatorial. Esse avanço fortalece a balança comercial, reduz a dependência de importações e gera receitas bilionárias para o governo, por meio de royalties e impostos. Além do setor energético, a ampliação da plataforma continental impulsiona a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a criação de empregos diretos e indiretos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Dessa forma, a decisão da ONU não apenas consolida a soberania brasileira sobre esses recursos, mas também impulsiona o crescimento econômico sustentável do país. E essa aprovação da ampliação da plataforma
plataforma continental do Brasil fortalece ainda mais a presença do nosso país no cenário internacional. Essa conquista não apenas reafirma a soberania do Brasil sobre seus recursos marítimos, mas também demonstra sua capacidade técnica e diplomática para defender interesses estratégicos em fóruns globais. Com um território marítimo ampliado, o Brasil se consolida como uma potência regional, ganhando maior relevância nas discussões sobre exploração sustentável dos oceanos, mudanças climáticas e segurança energética. A expansão da plataforma continental reforça o protagonismo brasileiro na Organização das Nações Unidas e em instituições como a Organização Marítima Internacional, ampliando sua influência nas políticas internacionais voltadas para o uso de recursos naturais. Além disso, a exploração de petróleo na margem equatorial pode atrair investimentos estrangeiros e consolidar parcerias estratégicas com países e empresas interessadas no potencial energético da região. Isso fortalece a posição do Brasil como fornecedor global de energia, especialmente em um momento de transição energética mundial. Por fim, essa vitória reforça a imagem do Brasil como um país que defende seus interesses com base em tratados internacionais, consolidando sua presença como um ator relevante na geopolítica dos oceanos. Por hoje é só, mas em breve nos veremos aqui no canal Vamos Falar de História. E eu espero que você tenha gostado não só do vídeo, mas desse avanço para a soberania brasileira. E não se esqueça de garantir a sua vaga na Semana da Fluência Básica da hashtag Treinamentos. É uma oportunidade incrível para você destravar, para você dominar o idioma mais importante e mais relevante da atualidade. Só apontar sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. Venezuela está a punto de cruzar una línea sin retorno. El senador estadounidense, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente al régimen de Nicolás Maduro. Si Venezuela ataca a Guyana, enfrentará consecuencias impredecibles. Su mensaje llega en un momento crítico, cuando la disputa por el Esequibo, una región rica en recursos naturales que limita con ambos países, ha elevado la tensión entre Caracas y Guyana. Pero, ¿qué está en juego realmente? ¿Y qué podría ocurrir si la situación se sale de control? Desde el referéndum de diciembre de 2023, con el que Venezuela busca anexar el Esequibo, el gobierno de Maduro ha intensificado su retórica, generando preocupación a nivel internacional. Estados Unidos ya dejó clara su postura: no permitirá una agresión contra Guyana, país con el que mantiene estrechos lazos estratégicos y económicos. Pero, esto no es solo una disputa territorial. El Esequibo es una zona clave debido a sus vastos yacimientos de petróleo, lo que lo convierte en un punto de interés para potencias globales. Por eso, Washington ha reafirmado su apoyo a Guyana, y la advertencia de Marco Rubio refuerza el mensaje de que una acción militar venezolana podría tener graves repercusiones. No estamos hablando solo de sanciones económicas, sino de una posible respuesta militar, lo que elevaría aún más la tensión en Sudamérica. Mientras tanto, el gobierno de Guyana no se ha quedado de brazos cruzados. Ha llevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia y ha fortalecido sus relaciones con aliados estratégicos, como el Reino Unido y Brasil, buscando respaldo ante cualquier posible agresión. El mensaje es claro: si Venezuela decide avanzar, no estará enfrentando solo a Guyana, sino a una coalición internacional que podría reaccionar de inmediato. Sin embargo, el régimen de Maduro insiste en su reclamo territorial, alimentando la incertidumbre. ¿Se atreverá Caracas a dar un paso que podría cambiar el equilibrio de poder en Sudamérica? ¿O estamos ante un juego de amenazas donde nadie quiere ser el primero en disparar? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más noticias. Espírito Santo, o Consolador, que sustente e consola
consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! É Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. You probably know, I sent them a letter just recently, and I said, you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran, and I don't want that to happen. And I don't say this through strength or weakness. My big preference is we work it out with Iran, but if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. Don't miss out. Oi, gente, vamos chegando aí, dando like, comentando e compartilhando, porque é o seguinte, o escândalo de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos, milhões misteriosos e a prisão americana pode estar reservada para um ilustre brasileiro e a verdade que o sistema quer esconder de você. Hoje explodiu algo assim inesperado. Para nós, que me deixou aqui chocado, você imagina para o sistema. Prepare-se para ficar de queixo caído, patriota, com o que eu vou trazer para você.
porque um escândalo monumental está sacudindo os alicerces do establishment brasileiro, que ele existe, e ele se reportava até ontem aos americanos, quando comandado pelo Biden, isso não é novidade para ninguém. E os detalhes são de tirar o fôlego, são informações que eu estou levantando, né? Há algumas horas aqui, compilei algumas informações, não dá para falar tudo num vídeo só. Então, eu vou resumir para você neste vídeo, vou trazendo outros em sequências, só para você entender, meu irmão, que o Xandão tá lascado com os Estados Unidos. Lascado, tá? Por que, Rodrigo? Porque o que aconteceu, o que os americanos sabem, é muito sério. Nós temos uma suspeita, uma dúvida de algo que aconteceu no pleito brasileiro, quando do nada tiraram um ex-presidiário do fundo de uma cadeia e colocaram ele assentadinho na presidência da República, como que se não tivesse acontecido nada. Qualquer pessoa inteligente que pensa, que raciocina, fala, meu irmão, tem coisa errada aí. Porque isso não é normal. Qualquer pessoa minimamente reflexiva. E aí, vocês lembram que nós não podíamos discutir isso aqui no Brasil. Se a gente discutisse sobre isso no Brasil, ele poderia ser multado, ser preso, ter as redes sociais derrubadas. Vocês lembram disso? Enquanto nós aqui no Brasil não podíamos estar discutindo isso, lá nos Estados Unidos eles estavam investigando isso. E essa turma não sabia. Eles acreditaram mesmo que tudo que aconteceu, ninguém nunca jamais ia descobrir. Meu irmão, uma bomba caiu em cima dos caras agora com uma informação que eu vou falar uma coisa para você. Tudo começou, portanto, na madrugada de ontem, quando postagens incendiárias no X e também matérias em portais como Gazeta do Povo revelaram que Moraes teria extrapolado suas funções no Tribunal, Eleitoral Brasileiro para interferir, inclusive, em solo americano. Vocês acreditam nisso? Segundo denúncias quentes, ele usou a sua influência para lançar plataformas nos Estados Unidos para censurar vozes conservadoras brasileiras. E agora o Rumble, apoiado por ninguém mais do que Donald Trump, que está processando o ministro Alexandre de Moraes por violar a primeira emenda americana, o advogado Martim de Luca, que é fluente em português e com sangue nos olhos, procurou a Gazeta, ou procurado pela Gazeta, a gente não sabe quem tomou a iniciativa aqui para falar, disse o seguinte, abre aspas, Moraes vai descobrir que a justiça americana não é a brasileira. Ele achou que poderia mandar no mundo, mas o buraco é mais embaixo com os americanos. O clima que é de guerra e os conservadores estão completamente eufóricos com tudo que está acontecendo, também pudera. Nós passamos alguns anos aqui sem poder nem mesmo ter o direito de pensar. Está entendendo que a ganância pelo poder, segundo, repito para você, o advogado Martim de Luca, que não é brasileiro, que é um dos advogados que atua no sistema que processa o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, em entrevista ao Gazeta do Povo, disse o seguinte, o Alexandre de Moraes tentou usar dispositivos, modus operandi, que ele fez no Brasil para tentar calar a voz de conservadores lá nos Estados Unidos, ou seja, gente, tentando atrapalhar a campanha do presidente americano Donald Trump. E aí,
estão falando o seguinte: por que cargas d'água esse camarada que mora no Brasil se meteria ou meteria o bico numa eleição americana? Mais informações, você está preparado para o que você vai ouvir? 43 milhões na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? Eu só começo aqui fazendo essa pergunta para você. E tem mais. Enquanto o brasileiro comum rala para pagar as suas contas, há quem diga nas discussões de bastidores que Moraes estaria sentado em um patrimônio de 43 milhões de reais. Isso é o que se sabe. 43 milhões de reais. Uma cifra, gente, que não bate com o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais que tem uma carreirinha tão curta, uma carreira tão nada, tão insignificante no que se diz respeito a tempo para a construção de um patrimônio tão poderoso como esse. Repito, 43 milhões de reais na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? É uma pergunta que estão fazendo. Aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos. Agora você imagina a potência desses caras e a força de investigação deles. Bom, vamos lá. Quem levanta essa lebre é o comentarista Mauro Fernandes, em um vídeo bombástico que ele gravou no YouTube que ultrapassa 500 mil de visualizações desde ontem. É um escárnio de onde veio o dinheiro. Ele usa o TSE e o Supremo Tribunal Federal como trampolim para enriquecer enquanto cala o povo? É uma pergunta. Ele usa o poder da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, para enriquecer enquanto cala o povo, enquanto tenta tirar do povo o direito de livre pensamento, de livre manifestação de pensamento. Questiona o youtuber com tom de indignação que ecoa nas redes sociais. Políticos como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no X, na rede X, também postou ontem reforçando: Moraes tem que explicar esse patrimônio de 43 milhões de reais. O Brasil não aguenta mais essa elite intocável e que não tem que dar explicação para ninguém. Tudo leva a crer que essas informações estão chegando no Brasil em influencers, em youtubers, políticos, jornalistas e até mesmo em autoridades americanas, por investigadores americanos que estão dizendo o seguinte: você tentou mexer aqui? Você tentou atrapalhar o nosso trabalho aqui? Então nós vamos dar um comando aqui na nossa inteligência artificial. Nós vamos dar um comando aqui no nosso sistema de comunicação global e mundial. E nós vamos começar, meu amigo, cada movimento seu, como por exemplo essa madrugada que ele movimentou a PGR do Lula rapidinho contra o Bolsonaro, as informações começam a chegar no Brasil de maneira assim que deixam eles estarrecidos. É tipo assim, eles fazem um movimento achando que eles estão arrebentando e os Estados Unidos vêm e dá um checkmate. Eles fazem um movimento aqui achando que aqui eles vão encontrar caminho para continuar agindo, né, tiranicamente como eles estão acostumados. Os Estados Unidos vem e faz um movimento aqui. Como agora, esta informação que explode nas redes sociais de um patrimônio de 43 milhões de reais, que todos estão perguntando como é que o senhor, sendo pobre, o senhor era pobre, nunca foi de família rica, não recebeu uma herança bilionária de um pai bilionário. Como é que em tão pouco tempo o senhor construiu um patrimônio que sabemos, isso é o que nós sabemos, de 43 milhões de reais em um país de assalariado, em um país de uma inflação desgraçada e em um país ao qual também o senhor recebe um mísero salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo mísero,
perto do que ganha o povo brasileiro. Porque, na verdade, um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se comparar a salário de empreendedores, de empresário, a patrimônio de construtores de riqueza, de empregadores, de geradores de emprego, de geradores de riqueza. Não dá para comparar. Uma coisa é um empresário crescer exponencialmente, porque ele é um gerador de riqueza, um estrategista. O céu para ele é o limite. O cara não tem teto. Agora, um assalariado pode ser do Supremo, tem teto. Como que explica isso? Esta informação, inclusive, estão dizendo que é uma informação que irrita os poderosos da toga, porque é a famosa informação vazada. É a informação que chega na imprensa, chega aos ouvidos do povo, do nada, os caras acham que ninguém sabe e na cola deles tem um inimigo tenebroso e esse cara conseguiu a façanha de conseguir como inimigo. Simplesmente os Estados Unidos da América, o dono da Rumble, que é um dos maiores acionistas e patrocinadores, e foi patrocinadores do presidente americano Donald Trump e do homem mais poderoso do mundo, que é o Elon Musk. Vou falar uma coisa para você, Xandão tá no bico do uruba. Coloca para mim aqui os teus comentários, o que você pensa de tudo isso. E nós voltamos, claro, daqui a pouco com muito mais informação para você. Até já. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.